Jesus. Paz do Senhor a todos, começando mais um Bíblia em Foco, um pouquinho atrasado, devido às imagens que a gente está tentando gerar aqui, para o programa ficar melhor. Pode ter certeza que hoje você vai sair daqui conhecendo um pouco mais sobre o livro de Daniel, principalmente sobre esse livro tão enigmático, que é Daniel 7, como o tema foi sugerido pela nossa amiga, teóloga, né? Cat. Estou errando o nome dela toda hora. Mas ela vai falar sobre os dois poderes no céu, baseado em livro do Daniel, capítulo 7, versículo 9. Isso. Então, eu quero apresentar ela, minha amiga. Obrigado por ter aceitado esse convite maravilhoso. Em nome de Jesus. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito por estar aqui. É uma oportunidade única de poder trazer um tema pouco ou nada falado ou comentado, não é verdade? Verdade. Então, é uma honra poder estar aqui e eu agradeço muito. Vou me apresentar? O meu nome é Cat, eu sou teóloga, tenho especializações em judaísmo, escritura judaica, alguns cursos realizados fora do país, fora do Brasil. As minhas especializações, a maioria delas são fora daqui. Então, a gente vai utilizar alguns termos que podem parecer um pouco complicados. E algumas fontes também um pouco complicadas. Mas é uma fonte que é esclarecedora do cristianismo. Aquelas pessoas que têm curiosidade de se afundar um pouquinho mais, eles vão encontrar essas fontes e vai enriquecer tanto o sermão dele como a própria vida dele, né? Sem sombra de dúvida, porque Jesus, né, Yeshua, ele era judeu. Jesus, ele nasceu, viveu e morreu como um judeu. Né? Jesus, ele não era cristão. Jesus não fundou o cristianismo. Jesus, ele era judeu e vivia como tal. Então, as fontes literárias que Jesus tinha, eram fontes judaicas. O que Jesus lia? Não é? O que Jesus lia? Jesus lia fontes judaicas. Não é isso? Isso. Ele não lia outras fontes. Claro que ele tinha acesso a outras fontes de conhecimento. Ele tinha, à época, ele tinha acesso a fontes de conhecimento romanas, a fontes de conhecimento gregas, não é verdade? Verdade. Mas as suas fontes principais, a começar da Bíblia hebraica, eram fontes judaicas. Fontes literárias, a Bíblia, o Antigo Testamento, é um livro o quê? Judaico. Judaico. Que Bíblia que Jesus lia? A Bíblia judaica. E é por isso que é tão importante, ao estudarmos o cristianismo, nós procurarmos muito sobre as fontes do judaísmo, porque a religião cristã é uma religião judaico-cristã. Ela tem origem, ela é fundamentada no judaísmo. Então, quando eu vou ler o Novo Testamento, mesmo que é a Nova Aliança, o Antigo Testamento, as 613 mitzvot, as 613 leis, não me importam mais. Mas eu só vou interpretar o Novo Testamento se eu entender o primeiro. Meu Deus, já começamos bem. Começamos bem. Aqui estão algumas formações dela, teóloga, a cultura judaica, religiões. Sim, eu tenho formação superior em teologia, tenho faculdade de letras, faculdade de... Estudei na Campos Sales também, fiz administração, sou secretária, sou empresária, né? Cantora, motoqueira. Pratico esporte, sou atleta. Faz um pouquinho de tudo, né? Faço um pouco de tudo. Hoje você congrega em algum ministério? Não. Não. Hoje não. Hoje você... Eu participo, mas eu não sou membro. Membro, né? Eu participo, mas eu não sou membro. Inclusive, as pessoas sempre me perguntam. A minha identificação é o judaísmo messiânico. Né, já tem aproximadamente 10 anos. Mas eu nunca me filiei ou me membrei a uma sinagoga ou a Beit Shalom, por exemplo, que eu gosto. Não me filiei. E você vai muito? Não muito. Muito trabalho. Muito trabalho, né? Pra trazer ela aqui, eu tive que marcar 2 vezes. Sexta-feira passada era pra ter vindo, não pôde. Na sexta-feira passada tinha dois médicos lá na clínica e eu falei, não vou conseguir. Mas hoje levou 2 horas, quase 2 horas e meia pra chegar. Mas chegou, está aqui, vai dar uma aula pra gente. Vamos começar? O que você trouxe pra nós aí? Vamos começar.
O que você Vou trouxe para passar nós aqui aí dos slides? Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre os dois poderes no céu. Muitas pessoas já talvez não ouviram falar sobre esse tema, né? Os dois poderes no céu. Os dois poderes no céu, alguns estudiosos, alguns acadêmicos vão colocar que se trata de uma teologia, é um conhecimento, um estudo bastante amplo, na verdade, em que muitos acadêmicos, muito gabaritados, trouxeram esse assunto à tona. Mas para a gente falar desses dois poderes no céu, né, eu preciso citar as escrituras sagradas. A gente vai para a escritura hebraica. Então a gente vai falar, vamos começar, né, com o livro de Daniel, capítulo 7. A gente vai focar no versículo 9 e o versículo 13 e 14. Então, livro de Daniel, capítulo 7, diz assim, do versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Eu grifei aqui em vermelho a palavra trono. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Ou seja, não havia um trono só. Havia mais do que um. Esse texto ele está em aramaico. E em aramaico está escrito no plural, tronos. E um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Agora vamos lá para o versículo 13. Então, Daniel, ele está tendo uma visão, ele vê tronos. Tronos. O que significa um trono? Mais de um, né? Um reino. Um reino. Se eu estou falando de tronos, eu tenho um reino, ou eu tenho um reino dividido, ou mais pessoas reinando? Mais pessoas reinando, né? Então vamos lá. Aí ele vê, além do ancião de dias, o que Daniel vê? E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Ou seja, eu tenho agora o ancião de dias, mas eu tenho o filho do homem, que vinha nas nuvens do céu. Versículo 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino. O reino foi dado para este que era como filho do homem, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Toda a terra vai servir a este filho do homem. Mas e o ancião de dias? Está lá no trono. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Eu posso ouvir um glória? Glória a Deus. Glória a Deus. Não é tremendo? Tremendo. Aqui, eu não fui para nenhum, eu não citei até agora, nenhum escritor, nenhum acadêmico, eu só estou aqui no livro de Daniel. Apenas isso. E estou lendo em português, eu não estou nem lendo no aramaico. E lê também, né? Hebraico. Hebraico, né? O aramaico não. E outras línguas, porque eu também sou professora de inglês, espanhol. Né? Então, o que a gente já identifica nesse texto? Daniel, ele tem a visão de um reino nos céus que tem mais de um trono. E reinando no céu, nesses tronos, ele vai ter o ancião de dias. Representa o quê? Alguém mais velho. Ou seja, o ancião, por ele ser mais velho, ele representa o quê? Mais autoridade. Ele está num nível superior, porque ele é mais velho, ele é ancião. O filho do homem, e aí ele coloca como um filho do homem, semelhante a um ser humano. É semelhante a um ser humano. Ele também recebeu o trono. E ele também recebe um reino que é eterno e que não será destruído e nunca passará. Só que a gente tem um problema. Quando Deus promete para Davi, falou, a sua descendência vai reinar para sempre. Mas a verdade é que o que aconteceu? Os reinos misturaram, se dissiparam. Mas o que Deus prometeu?
para Davi? Seria um reino que fosse Para sempre. eterno, que fosse para sempre. Ou seja, e aí é onde começam as conexões. Se é o filho do homem, se é um Ben Adã, né, no hebraico, de onde ele vem? Do trono de Davi, da descendência de Davi. Aí a gente vai falar do Mashiach, Ben Davi, do Messias, filho de Davi. Pessoal, você está compreendendo aí a aula de hoje? Já pega a caneta, já marca aí, porque a aula hoje vai ser boa, hein? Pode continuar. Vambora? Kate. A Cat, acertou, não? Cat. Acertou. Paulo tá dando risada. E outros dois textos, né? Que é fundamental para a gente tratar desses dois poderes no céu, esses dois reinos. São dois reinos? Não. É um único reino, com dois tronos, com dois poderes. E a gente vai lá agora para outro texto básico, que é o livro de Êxodo, capítulo 23. E o versículo 20 e 21, né? Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então Deus está falando com Moisés e fala, olha, eu vou enviar um anjo diante de você. Presta atenção, quem que é esse anjo? Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia. O anjo aqui lhe perdoa. Ou não? Ou não. Por quê? Por que esse anjo tem essa autoridade? Porque o meu nome está nele. Meu Deus. É forte, viu? Porque o meu nome está nele. Quem tem o nome de Deus? O nome Yahvé. Só Jesus. O que diz o livro de Apocalipse? Que Jesus tem o nome Na coxa, né? gravado em sua coxa. Porque o meu nome está nele. Não é um anjo aqui. Aqui é Yeshua HaMashiach. Quem foi adiante de Moisés foi o Messias. Foi Jesus. O meu nome está nele. Mas espera. Eu tenho o ancião de dias. Isso. Mas eu tenho também esse que é o filho do homem. Como que Yahvé está dizendo que o nome dele está num outro ser celestial? Então eu tenho dois. Eu tenho dois Yahvé? Eis a questão agora. Eis a questão. Porque o meu nome está nele. Então são dois Yahvé? Você é o Gessé. Eu sou a Cat. Se eu fosse Gessé, se o seu nome estivesse em mim, a gente seria o quê? Dois Gessé. Aqui eu tenho dois Yahvé. O meu nome está nele. Meu Deus. É forte, Brasil. É forte, Brasil. Segura aí, viu? É. Segura aí, fica até o final. Pensa que acabou? Não. Acabou não. Para os teólogos estudiosos, a regrinha básica da hermenêutica é: tem que ter 3 textos. Correto? Correto. Isso é básico. Isso aí, para quem está começando a estudar teologia, já tem que saber. Tem que saber. No mínimo, 3. Já trouxemos 2. Agora o terceiro. Êxodo 24, versículo 1. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor. Em hebraico está escrito: sobe a Yahvé. Mas espera. Depois disse a Moisés: quem que disse? Foi Deus. Foi Yahvé. E Yahvé falou para ele subir a Yahvé. Outro Yahvé. Outro Yahvé. Yahvé está dizendo para Moisés subir a Yahvé. Tu e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e adorai de longe. Só Moisés teve acesso a esse outro Yahvé. Só ele teve. Lendo assim parece um pouco complicado, né? Como o outro Yahvé mais detalhado. Sobe ao Senhor. Essa tradução é da João Ferreira de Almeida, ACF, né? A corrigida, fiel. Quando o Senhor está em nome maiúsculo, é Yahvé. Então, eu coloquei nessa versão do português para enfatizar, né?
Quem que disse a Moisés? Yahvé. Sobe a quem? A Yahvé. Por quê? O anjo tinha o nome dele, de Yahvé, gravado. O meu nome está nele. Meu Deus. É forte. E os 3 textos se encaixam um no outro. Exatamente. Meu Jesus amado. Aí caberia, né? O que é feito? A gente caberia fazer a exegese do texto, trabalhar os textos nos seus idiomas originais, não temos versões originais, buscar as versões mais antigas, buscar nos achados de Qumrã, né, nos achados do Mar Morto, nos pergaminhos do Mar Morto, as versões mais antigas, ver se a gente encontra esses textos. Todo esse trabalho já foi realizado por grandes acadêmicos. E eu quero citar obras de pesquisa que existe uma enorme dificuldade de encontrar essas obras em português. E esse é um dos motivos que eu quis tratar sobre esse assunto. Porque é muito difícil você ter um conhecimento de inglês, de uma língua estrangeira, e ter acesso a esse tipo de literatura. E como Deus me deu essa capacidade, eu falei, eu vou trazer um tema que as pessoas não têm acesso. Não tem. É uma forma da gente trazer, não é? Então eu quero trazer para vocês essas fontes literárias. Opa. É pra cá, é pra cá. Acho que é pra cá. A gente teve um probleminha técnico aqui. Então, eu estudei essas 3 obras. Two Powers in Heaven, Os Dois Poderes no Céu, de Alan Segal. Em português essas obras? Eu não conheço essas obras em português. Teria que vasculhar bastante. Eu não achei. Pode até ser que alguém tenha traduzido. Eu não conheço. E é um dos motivos que eu quis frisar para que as pessoas entendam o que eu estou falando, né? Essas citações, elas estão nesses livros. Eles fizeram todo esse trabalho exegético. Trabalho acadêmico, né? Trabalho acadêmico, são obras acadêmicas, exegéticas, exegéticas também, que vão trazer essas informações. Segunda obra fundamental para esse tema, Two Gods in Heaven, Jewish Concepts of God in Antiquity, do Peter Sheffer. Peter Sheffer, ele já é bastante conhecido, porque ele tem várias obras literárias muito famosas no meio cristão, porque ele faz comparações entre o judaísmo, o cristianismo, então ele é bastante conhecido. Ele escreveu Jesus no Talmud, que é uma das obras mais conhecidas dele, mas essa obra eu nunca vi em português. Two Gods in Heaven, Dois Deuses no Céu. O conceito judaico sobre Deus na antiguidade. Meu Deus. Na antiguidade, no tempo de Jesus, no tempo do primeiro templo. É caro uma obra dessa? Caro, irmão. É caro. Para você comprar, é caro. Mas tem ela disponível em inglês, online. Você consegue ler. PDF, né? Em PDF eu também não achei. Não. Deve ter no Mercado Negro. Não vá lá, não vá Mas lá. tem online. Tem Você online. faz uma assinatura, tem o archive.org, que você faz uma assinatura e você tem acesso, você consegue ler. Eu consigo ler. E essa última, Christianity in Talmud and Midrash, do Travers Herford. O cristianismo no Talmud e no Midrash. Meu Deus. Tem coisas assim maravilhosas, são trabalhos acadêmicos espetaculares. Eu falei, eu vou trazer essas, porque eu desconheço isso aqui em português. Não tem. Então esse conteúdo que eu estou trazendo é o que está nessas obras. É uma oportunidade que as pessoas estão tendo de ter esse conhecimento, de ter esse acesso e procurar pesquisar. O que basicamente eles 3 vão trazer? O que basicamente eles vão trazer? O conceito de Deus no judaísmo antigo, na antiguidade, até o segundo templo, é diferente desse de hoje. Conceito judaico. O conceito judaico a respeito de Deus, porque hoje você vai na sinagoga, a primeira coisa que é dito, que você aprende é, Deus é espírito. Deus não tem forma, Deus não tem imagem, Deus não tem corpo. Só que esse era o conceito da antiguidade? Não. Entendeu? O conceito
a respeito de Deus, também com o tempo foi ganhando outras formas. Você teve a destruição do primeiro templo, do segundo templo, e tudo isso, muitas coisas, né? O judaísmo do segundo templo, ele é muito diferente do judaísmo de hoje. O judaísmo de hoje, ele está completamente afastado, né, de diversas questões do judaísmo do segundo templo, que é o tempo de Jesus. E perdeu muita coisa, né? Se perdeu muita coisa, porque o povo foi disperso, o povo foi destruído, infelizmente, né? Roma dizimou os essênios, que eram os mais espiritualizados, que procuravam manter esse... Eles eram mais espiritualistas, né? Eles buscavam ter uma vida assim, de mais santidade. Os essênios, eles acreditavam que se eles vivessem as mitzvot, as leis de Deus, na sua plenitude, eles não iriam sacrificar. Porque eles sabiam que se eles obedecerem, não ia ter sacrifício. Eu vi uma vez um debate, não sei se foi você que falou, ou se foi algum outro teólogo que falou, que quando Jesus ele some na idade de 12 anos e aparece com 30, provavelmente ficou com os essênios, esses 17 anos. Tem alguma coisa, alguma obra que fala Existem muitas especulações, né, sobre a infância de Jesus, sobre a adolescência de Jesus. Existem alguns que vão dizer que ele esteve no Egito, que ele aprendeu no Egito, e inclusive tem um livro apócrifo que foi encontrado no Egito, que data do século 8 depois de Cristo, e conta uma história de Jesus bem diferente. É, né? É, e tem a ver com isso aqui. Meu Deus. Então, existem muitas posições, que ele esteve no Egito, que ele... Dizem até que ele foi para a Índia, que ele também aprendeu com Buda. Existem muitas especulações, mas a verdade é que a gente não sabe. Agora, nas literaturas gnósticas, nas literaturas judaicas paralelas, eles vão dizer que Jesus esteve no Egito. E lá ele aprendeu muitas coisas. Inclusive, o livro... Tudo isso faz parte. O livro agnóstico que foi encontrado de Jesus no Egito diz que ele tinha o nome de Deus, o nome Yahvé, dentro da sua coxa, gravado. E ele carregava o nome de Yahvé na sua coxa. É um texto gnóstico do Egito que diz isso. Foi encontrado num templo egípcio. É forte, hein? E que ele realizava milagres e mudava de forma, porque ele tinha o nome de Yahvé em sua coxa. Meu Deus. É informação, né? Muita informação. Muita informação. Tem essas 3 obras aí. Eu nunca tinha visto falar. O segundo aqui, que eu não vou nem citar o nome. Peter Schaeffer. Eu já tive algumas vezes com o professor José Hinaldo, ele me falou sobre uma obra o dessa. professor José Hinaldo, com certeza, manja tudo. Ele também. Lógico que ele conhece. Bom, José Hinaldo e Alan Seeger ele também conhece. O Hinaldo manja tudo. Ele é fera demais. Vamos ver aqui Tem o outro livro que é fundamental trazer, que não posso deixar de trazer, citar, e esse é em português. E esse eu preciso citar. Esse. O livro de Enoque. Meu Deus. O livro de Enoque. Essa versão em português é maravilhosa. Foi um trabalho de tradução do livro de Enoque, o Etíope. Então, foi traduzido do etíope, foi buscado as referências do Mar Morto. É um trabalho maravilhoso. Tem aqui o nome das pessoas, né, que fizeram a obra: Luiz Alexandre, Felipe de Oliveira Guimarães e Eduardo de Proença. É maravilhoso. E por que eu preciso falar do livro de Enoque? Eu vou trazer aqui para vocês. Para falar do livro de Enoque. O livro de Enoque é uma literatura judaica. É uma literatura que pertence ao judaísmo. Foi composta pelos judeus. E a sua importância você vê nos achados do Mar Morto. Lembra que a gente falou dos essênios? Lembro. Os essênios, eles viviam procuravam viver de forma isolada, e eles procuravam preservar as escrituras. E eles preservaram nos jarros que foram encontrados 2000 anos depois. É uma cartinha que Deus tinha na manga, né? Deus guardou essa para soltar pra gente 2000 anos depois. 2000 anos depois, meu Deus. Só que, nesses achados, junto com o livro de Isaías, com o livro de Daniel, com o livro
Os livros antigos, que livro estava lá traduzido em hebraico, aramaico e grego? Livro de Enoque. O livro de Enoque. Por que traduzido nas 3 línguas? Porque ele era importante para eles. Essencial. Essencial. Percebe? Por isso foi traduzido em diversas línguas. Porque era de essencial leitura. Ou seja, permeava o pensamento dos judeus, né, o livro de Enoque. Não é? Então, no tempo de Jesus, e o Mar Morto vai nos revelar isso, né? No tempo de Jesus, a literatura de Enoque era de conhecimento comum. Ah, quer dizer, tem certeza disso? Tenho certeza absoluta. Judas, na sua epístola, na sua única epístola, citou o livro de Enoque. Cita. Pedro, segunda epístola de Pedro, cita o quê? Enoque. Enoque também. Então você já tem 2 discípulos de Jesus, 2 apóstolos, citando o livro de Enoque. E por que não virou canônico? Aí é uma boa discussão. Meu Deus. Aí é uma boa discussão. Os pais da igreja consideraram o livro de Enoque como um livro canônico, inspirado. Você sabia dessa? Como que é? Os pais da igreja consideraram o livro de Enoque inspirado. Irineu, Tertuliano, Orígenes, eles falaram, esse livro é inspirado. E vocês vão entender por que eles falaram que é inspirado. Eu vou mostrar para vocês. Eles falaram, é inspirado. Mas quando foi formulada a doutrina da igreja, o livro de Enoque ele vai tratar de assuntos muito complexos para ser passado para gentil, para quem não tem a cultura do judaísmo, para quem não conhece, não ia fazer sentido para eles. É mais refinado, né? Exato. Não ia fazer sentido para quem está aceitando Jesus, porque a mensagem de Jesus basicamente é o quê? Salvação. Salvação. Então salva e acabou. Tem que ficar explicando que anjo, com a mulher dos homens, é Gênesis 6, toda aquela complexidade. Eles falaram, não, é muito complexo isso, o objetivo... Salva. Mas eles consideraram inspirado. Entendeu? Meu Deus. É. Só que a gente não tem conhecimento disso. Por quê? São assuntos fechados, assuntos velados, assunto que poucas pessoas têm coragem de falar. Senhor Jesus. Ó, tem gente chamando você de pastora aqui, ó. Minha pastora Kate. Eu não sou pastora. Liliane Miranda. Almir, boa noite, Pai do Senhor. Deus abençoe a todos. Ó, o Almir falando aqui uma citação, ó. A igreja Antíope tem o livro de Enoque. A igreja... Sim. Tem. A igreja ortodoxa da Etiópia, e eu tenho essa Bíblia, eu posso até mandar foto da Bíblia, eu tenho a Bíblia etíope, é maravilhosa, é uma Bíblia desse tamanho assim, linda, que tem as gravuras tudo etíope assim, é muito bonito, e lá o livro de Enoque faz parte do cânon deles. Na Etiópia. Na Etiópia. Lá o livro de Enoque é canonizado. É inspirado, né? É inspirado, é canonizado e está na Bíblia deles. Você compra uma Bíblia na Etiópia, essa Bíblia vai ter o livro de Enoque. Eu tenho. Mas por quê? Será que é inspirado? Eu vou ler um texto aqui para vocês, ó. Vamos lá. Primeiro versículo. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que de modo nenhum provarão a morte antes de verem o Filho do Homem. Lembra o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 13? O Filho do Homem vindo como? No seu reino. Esse é uma citação do livro de Enoque. Calma. Meu Deus. Calma. Não antecipa. E um grupo deles olhará para o outro, e eles ficarão aterrorizados e abaixarão seus rostos, e a dor os dominará quando virem aquele Filho do Homem sentado no trono de sua glória. E os reis poderosos e todos que possuem a terra abençoarão, glorificarão e exaltarão aquele que governa, reina sobre todos, que estava oculto. Estava oculto, pois desde o princípio,
O Filho do Homem estava oculto. E o Altíssimo preservou na presença do seu poder, ou seja, junto com Deus, até que em tempo oportuno ele o revelou aos escolhidos. E todos os reis e poderosos, exaltados e aqueles que governam a terra cairão sobre os seus rostos em sua presença, e eles adorarão e colocarão a sua esperança no Filho do Homem. E eles suplicarão e pedirão misericórdia dele. Esse texto que eu acabei de ler, tá no Novo Testamento ou tá no livro de Enoque? Rapaz, a citação em cima ali parece o livro não parece ser de Enoque, não. Esse aqui, esse primeiro é do Novo Testamento. É do Novo, né? E esse aqui? Esse é do livro de Enoque. O livro de Enoque, bem importante dizer, ele começou a ser compilado, acredita-se, que no século 6 a.C., até o século 2 a.C. Eu estou falando de um texto que tem pelo menos 200 anos antes de Jesus. 200 anos antes de cristianismo, esse texto. E esse texto está me dizendo que o Filho do Homem estava na presença do Eterno desde o princípio, desde a fundação do mundo, ele já estava lá. Só que Deus deixou ele oculto, para que em tempo oportuno o revelasse aos seus escolhidos. Meu Deus, é forte, hein? É forte. Isso aqui é o livro de Enoque. Isso aqui é o livro de Enoque. E nem parece. Percebe? Parece que é um livro normal do Novo Testamento. Quando Jesus, que é o Messias, ele vem, por que eles compreenderam que ele era o Messias? Porque o que se esperava é que o Filho do Homem fosse Mashiach, que ele fosse ungido, que ele fosse esse que fosse reinar, esse que fosse ser a esperança. E eles adorarão e colocarão sua esperança no Filho do Homem. O Filho do Homem é o Mashiach, é o Messias, é o Salvador. É aquele que vem remir o povo. É aquele que vai sentar no trono e vai julgar. E todos vão se prostrar diante dele. Isso está no livro de Enoque. Essa era a esperança. Né? Todo judeu é messiânico. Todo judeu é messiânico. Por quê? Todo judeu espera o Messias. Todo judeu espera o Messias. Eles esperavam o Messias no tempo de Jesus. E vieram muitos se dizendo Messias. Muitos. Teve até o Rabino Akiva, né, que foi um dos mais conhecidos. Ele foi um Messias. Ele também foi um ungido. Né? Messias houveram muitos ungidos com a missão de Deus. Mas o Mashiach, HaMashiach, né, o Messias, aquele que era o Filho do Homem, que o seu trono seria eterno, que iria governar eternamente, esse é Mashiach. HaMashiach. É o Messias. Meu Deus. É muito conteúdo. É muito conteúdo. É muita coisa. Agora vamos voltar lá para os dois tronos, os dois poderes no céu. Então eu tenho o ancião de dias, mas eu tenho um outro também que governa, o Filho do Homem. Aqui está dizendo que ele é filho do homem, ou seja, é um Ben-Adão. Daniel falou que é como um Ben-Adão, né? Que é como o filho do homem. Mas não tem o ancião de dias no trono governando? E como que eu vou ter o Filho do Homem reinando eternamente? Os dois. Os dois? Me explique, teólogo. Agora você vai me explicar pra gente. Tirar essa dúvida. A academia vai chamar isso de binitarianismo. Bitarianismo. Seriam os dois poderes no reino dos céus. Deus é um. Ponto. Deus é um. Não tem dois deuses, três deuses, não existe isso. Deus é errado. Deus é um. Jesus, ele disse, eu e o Pai somos um. Ponto. Não tem dois deuses. Não tem dois Yahvé. E isso gerou... Porque Daniel teve visão de dois. Só que ele não foi o único. Outros profetas tiveram a visão também. O próprio texto do Êxodo, que nós lemos 23 e 24, nos mostrou. O meu nome está nele. O Yahvé falando para Moisés subir até Yahvé. A gente está vendo isso dentro das Escrituras Sagradas. Só que
A literatura judaica vai se desenvolver a respeito desses dois poderes. Existem dois, só que um está oculto. Ele só vai ser revelado no tempo oportuno, para os escolhidos. O livro de Enoque está dizendo aqui. Ele está oculto desde o início da criação. Só que só no tempo oportuno ele vai ser revelado para os escolhidos. Só que os profetas tinham visões. Como não se sabia exatamente como viria, eles foram interpretando de diversas formas. Daí vai surgir, que eu preciso falar, Metatron. Meu Deus. Chegamos no Metatron. Chegamos no Metatron. Pega mais uma água, filho. Pega mais uma água para mim, por favor. Metatron. Não é um Transformer. Não é um carrinho. Não é um Transformer. Ele não é um robô. Obrigada. Não é um como é que fala? Um desenho de origama. Não é um desenho de origama. O que vem a ser Metatron? Nessas visões e buscando-se uma explicação do que seria esse outro Yahvé, um era o mais velho, era um ancião de dias, o outro era filho do homem. Então ele era mais jovem, ele era menor. Surgiu a figura de Metatron, que também você vai encontrar no livro de Enoque, mas não é no livro de Enoque etíope, é no terceiro livro de Enoque. E outras literaturas judaicas, ele é citado no Midrash e é citado no Talmud também, tá? A palavra Metatron, que significa ao lado do trono. Tron é de trono no grego. Eu coloquei aqui o cubo de Metatron, porque se desenvolveu todo um misticismo em cima desse personagem Metatron. Quem vem a ser o Metatron? Ele é um ser celestial. Ele está ao lado do trono. Então, ele, às vezes, é colocado como o anjo Miguel, que é o anjo da maior escala do exército. Ele é colocado como anjo Miguel. Ele é colocado também como Enoque, porque no terceiro livro de Enoque, Enoque é arrebatado, ele se torna um escriba celestial, ele se torna um mediador, um intercessor, e ele também se torna, por fim, Metatron. Ele vai mudando de forma. Por quê? É utilizado a figura de Enoque para mostrar como seria Mashiach. Essas mudanças. E Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e ficou com um corpo celeste. Então, Enoque é como se ele passasse por isso. A figura dele vai ganhando essas conotações para apresentar Mashiach. De uma forma muito complexa. Meu Deus. E por fim, ele se torna Metatron, que é quem está ao lado do trono. Ele é chamado de o Yahvé menor. Ou seja, eu tenho o ancião de dias, que é o mais velho, que é Yahvé, e eu tenho um outro menor, filho, que é Metatron. Que é um segundo trono. Meu Deus. No mesmo reino. Complexo? Complexo. Mas a explicação é boa. Sim, o que as literaturas vão falar, né? Aqui, ó, o livro de Enoque que eu citei é o capítulo 48. É lindo demais. É muito bonito. O que Enoque é dentro das literaturas, né? Dentro do Zohar, o Zohar define Enoque, né, a sua natureza exatamente ao declarar que ele é um pouco inferior a Deus. O ancião, o mais novo. Um Yahvé menor, é o segundo Yahvé. Um pouco inferior a Deus. Metatron, para quem gosta de filosofia, Metatron é idêntico ao Logos de Filo de Alexandria. Dentro da literatura de Filo de Alexandria, Metatron é o Logos. Filo de Alexandria, a gente está falando antes. Muito antes de João. Muito antes. Antes de João trazer a respeito do Logos, o Filo de Alexandria já trouxe a respeito do Logos. Ele já tentou, porque ele era de origem judaica, mas ele tenta colocar, ele pega a sabedoria
ele pega no livro de Eclesiastes, ele tenta, e ele consegue colocar muito bem, é muito legal de ler. Ele entende que a sabedoria é o Logos, o filho de Alexandria. Então, o que essas literaturas vão trazer? Metatron é idêntico ao Logos de Filo de Alexandria. Muito antes do apóstolo João escrever para nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, o que a gente leu em Enoque capítulo 48? Desde o princípio. Só que ele estava oculto. Só em tempo oportuno ele seria revelado aos escolhidos. Príncipe da presença. Ele é o príncipe da presença de Deus, ou seja, ele está ao lado de Deus, no trono de Deus. Príncipe dos anjos ministradores. Ele reina, ele governa, ele é príncipe de todos os seres celestiais. O Senhor de todas as hostes celestiais, de todos os tesouros e dos segredos. Os segredos também estão em Metatron, que é esse segundo trono, esse segundo, entre aspas, Yahvé. É um anjo esse Metatron? Ou, como você falou, é um segundo Yahvé menor? Ele é um segundo Yahvé. Ele é um Yahvé menor. É como se ele fosse o filho, mas é colocado como um Yahvé menor. É um trono ao lado do trono do Ancião de Dias. É um segundo trono no reino dos céus. E ele é comparado a um anjo. Muitas vezes ele é comparado com o arcanjo Miguel. Ele é idêntico em todos os aspectos a Enoque, Metatron, o Ecalot. Ecalot. Então, voltando, pra gente... muita informação, né? Informação. Mas a ideia era essa mesmo. Era trazer bastante informação. Esse slide, posso deixar ele disponível no canal? Pode, à vontade. Eu coloquei o cubo de Metatron porque esse aqui é o... Tá em hebraico, né? Metatron. Muito se questiona sobre o nome Metatron. Mas qual que seria a origem? A origem, de fato, ninguém sabe, mas surgiu nas literaturas. Uma fonte que eu gosto muito, que eu sempre recomendo para o pessoal estudar, é a Enciclopédia Judaica. Ela é disponível online. É um trabalho do Joseph Klausner, foi feito em 1920, 1919. É um trabalho excepcional. Não tem trabalho melhor. Você quer começar a aprender um pouco sobre questões do judaísmo, você tem que conhecer isso aqui. Você tem que acessar. E lá na Enciclopédia Judaica. Ou seja, é uma compilação de tudo sobre o judaísmo numa enciclopédia. Rica, e é online. É online. É um trabalho maravilhoso. E aí você vai ter sobre Metatron. Depois vocês podem consultar. E aí, Metatron carrega o tetagrama. O que a Enciclopédia Judaica está me falando, né? Nome de um anjo encontrado somente na literatura judaica. Metatron só tem na literatura judaica, não tem em outro lugar, tá? E aí, o que ele vai trazer? Os rabinos, né, e muitos intérpretes, né, das escrituras hebraicas compreenderam que em Êxodo, que nós lemos 23, 21, que diz, meu nome está nele, ele está se tratando de Metatron. O nome Yahvé está nele. O que mais? Aí você vai ter no Tratado do Sinédrio 38b, você vai ter no Targum Yerushalayim, e no livro de Êxodo, que nós já citamos aqui, capítulo 24, versículo 1, né? Tem Miguel ao invés de Metatron, nessa referência aqui do Targum. Mas basicamente, né, o que eles colocam, né? Que Moisés, ele implora a Metatron que interceda por ele. A literatura judaica vai compreender que nessas passagens é Metatron, que é aquele que está ao lado do trono do Eterno. Ao lado do trono de Yahvé. Tinha alguém lá. Tinha alguém lá. Quem era esse alguém? Aí eles começam a colocar. E eles tinham visões. Então, era um anjo, era Miguel. Tá lá no trono. Tá lá. Parece um filho do homem. Quem é? Eu vou errar de novo o nome dela, mas eu vou falar Cat. o Cat. Eu sou de Maceió, né? Aprendi a ler com 27 anos, tô aprendendo a ler ainda. Eu nunca vi falar isso, cara. Eu tô em São Paulo já tem 12, 14 anos. Eu nunca vi falar um estudo tão profundo como isso. Olha que a gente já fez teologia na FAESP, não falando mal da teologia, mas é
É um estudo muito rico na sua raiz, trazendo de lá da sua raiz. E por que não é passado, né? Esse conhecimento para as pessoas. Os ensinos judaicos, eles são muito restritos aos judeus, né? Então fica muito difícil você também ter um conhecimento sobre isso se você não tem acesso às literaturas judaicas, né? Por exemplo, para você ler o Talmud você tem que saber ler. Porque você começa daqui, você tem que vir para cá, porque aqui é o comentário de um, aqui é o texto principal. Se você não tiver um rabino, alguém para te instruir, você não vai saber ler. Você não sabe. A gente pesquisa hoje na internet. Se você entrar agora no Sinédrio 38b, você vai achar. Vai estar em hebraico, vai estar em aramaico. O Talmud foi escrito em aramaico. Não era traduzido, não era passado para outros idiomas. Não existia o Targum, perdão, não existia o Talmud passado para o português. Agora tem, mas não tinha. Não tinha. Então, e os judeus, eles preservam muito a sua cultura entre si. E houve, e infelizmente, eu não vou nem citar essa palavra para não... Vocês podem falar, né? Um antissemitismo, né? Houve a religião cristã, infelizmente, ela perseguiu muito os judeus porque acusavam os judeus de terem matado Jesus. Então, eles se afastaram completamente da cultura judaica por conta disso. A Igreja de Roma fez muito isso, né? Lutero depois fez também. Infelizmente, Lutero tinha características antissemitas, escreveu livro contra os judeus, né? Então, o que aconteceu com isso? Você se afastou da cultura judaica e deixou de compreender as escrituras do Novo Testamento. A gente, compreendendo isso agora, os discípulos de Jesus, no tempo de Jesus, os judeus, eles tinham essa compreensão. Eles sabiam que tinha um outro cara lá, no trono. Tinha um. Tinha um lá. Metatron, Miguel, Enoque. Mas tinha alguém lá. Alguma coisa tinha lá. Jesus vem e se revela. E ele diz de si mesmo, eu sou o filho do homem. Ele diz quem ele é. Ou seja, tudo que vocês leram, ao meu respeito, dos profetas, sou eu. Então eles tinham essa esperança. Foi o que o livro de Enoque falou. Ele vai ser a esperança de todo o povo, de todos. Foi o que Enoque escreveu. Enoque, assim, é pseudepígrafo. Não foi Enoque que escreveu. A literatura de Enoque é considerada uma literatura pseudepígrafa. Não foi ele que escreveu. Até porque na literatura judaica não é um só que escreve um livro. É vários. É. E aí faz um compilado. Mas atribui-se a. Então atribuiu-se a Enoque. Porque é ele que é o personagem principal, inclusive. E ele que traz... Mas aí é um outro assunto também. No seu canal você dá essa aula? Tem várias aulas lá. Tem sobre Enoque também. Eu gosto de assunto polêmico. E qual que é o seu canal? É o Teologia com Cat. Teologia com Cat. Só que aí eu... Um trocadilho. Faço, um trocadilho, o Cat com C-A-T, né? Como que é gato em inglês? É cat. Então, para facilitar também, porque ninguém sabe escrever meu nome nem falar. Nem falar, é difícil. É difícil. Mas até o final eu aprendo. O Paulo falou que eu vou aprender até o final. Então vamos lá, continuando. Então, o que eu tenho aqui? Metatron é o quê? O nome de um anjo encontrado somente na literatura judaica. Tá no Talmud, tá no Midrash, tá no livro de Enoque. Esse cara existe. Já no século II, depois de Cristo, que aí os judeus já estavam dispersos, o templo já tinha sido destruído na década de 70, eles dispersos, eles falaram assim, olha, está na hora de a gente colocar a nossa lei oral escrita. Começaram a compilar o Talmud por causa da dispersão, né? E foi quando eles fizeram em aramaico, porque era a língua mais conhecida, popular, né? Mais popular. Aí eles colocaram no aramaico, né? E aí eles vão citar Metatron. Só que tem uma visão relatada sobre o Metatron, que Metatron ele está no trono e ele vai receber adoração, só que ele recebe chibatadas. Que adoração esquisita. Porque o Talmud, ele fala por parábolas.
Então você precisa entender isso, que tudo são simbologias. O que isso significa? Que ele era inferior ao Eterno, embora dividisse com ele o trono. E o que Paulo diz? Que ele se fez menor que os anjos. Ele se aniquilou de sua glória. Filipenses, né? Livro de Filipenses, capítulo 4, não é isso? Isso. Deve ser isso. Meu Deus. Gente, ó, a gente tá aqui quase 1 hora já, 115 pessoas. Uma aula extraordinária. Com a Que benção, fico feliz. 115 pessoas, muita gente fazendo pergunta, muita gente falando. Aqui é o Diego Souza, aqui da Teologia Diversificada. O Diego lá da Teologia Diversificada, que a gente faz parte do grupo lá. Tem muita gente mandando aqui algumas perguntas, algumas coisas, mas a aula tá tão gostosa, gente, que a gente vai focar aqui no que a professora está falando. Depois, esse slide vai estar disponível lá no YouTube, tanto no meu canal quanto no canal dela. Você que faz parte do meu canal, já vai lá, Teologia com Cat, C-A-T, C de casa, A-T. Vai lá, se inscreve no canal dela também, tá bom? Deus abençoe. Continua. Então, tudo isso que eu trouxe de informação, a gente começou pela Bíblia Hebraica, a gente trouxe as 3 passagens, Daniel 7, Êxodo 23, Êxodo 24, a gente foi trazendo. Aí a gente trouxe uma literatura extra-bíblica, a gente trouxe o livro de Enoque, e todos eles culminam num segundo trono, num segundo poder no céu. Existe um segundo poder no céu. Tudo isso culmina nesse ser. Tem um segundo poder, mas não difere do primeiro. Não difere do primeiro. Eles compartilham o reino. Lembra que Enoque falou? No princípio ele estava oculto. Ele só seria revelado no tempo oportuno. Mas ele estava lá. E aí seria dado para ele o quê? Um reino eterno. Aí ele iria governar para sempre. Quando Jesus ressuscita, o que ele diz? Todo poder me foi dado. Esses dias eu perguntei nos grupos, por que foi agora que todo o poder foi dado para Jesus? Ele não tinha antes, não? Você gosta de causar. Você gosta de causar. É pior que é mesmo, né? Por que só agora, na morte dele? Mas o Enoque já tinha falado. Ele estava oculto. Ele só ia ser revelado no tempo oportuno. Todos iriam se prostrar diante dele. E ele reinaria soberano. A adoração da chibatada, ó. Já deu uma... E Jesus não sofreu os açoites? Meu Deus, é forte. É forte. Forte. Então, tudo isso permeava o pensamento dos judeus. Eles tinham uma ideia. O Messias seria o quê? O Salvador, mas ele seria quem? Ele teria o mesmo poder de Deus? Ele seria Deus? Ele seria... O que seria? Então, eles foram construindo o que seria, mas eles tinham esperança. Essa era a esperança. Metatron, Miguel... O que eles sabiam? O que tem na literatura judaica do período intertestamentário, entre o primeiro e o segundo testamento? Diversas literaturas. Deus nunca ficou mudo, Deus nunca se calou. Deus sempre falou. Ah, que Deus ficou em silêncio 400 anos. Não, Deus... Parou de existir 400 anos. Não. Deus, ele é criador, ele é criativo, ele nunca parou, ele nunca deixou de falar. E ele falou durante 400 anos. E muitas coisas, muitas revelações. Muitos profetas existiram nesse período e trouxeram muitas fontes para a gente. E o que eles falam? Eles falam muito do Messias. Eles falam do Messias ben Davi, do Messias ben Yosef, do Messias ben Davi, que é da descendência de Davi, que é o filho do homem, que é da descendência de Davi, e que Deus vai estabelecer um reino que é eterno. Só que esse Messias vai salvar o povo, vai trazer paz, que não vai mais ter guerra. Tudo isso está na literatura entre o primeiro e o segundo testamento. Está lá, escrito. Só que ele também seria o servo sofredor, né? O Mashiach ben Yosef queria também sofrer e padecer pelo povo, pelos seus escolhidos. Também está tudo lá, nessa literatura. Então, eles foram construindo uma ideia de um Salvador, de um Messias, que é esse aí, que é o filho do homem, de Daniel. Que é esse outro que Deus falou, sobe até ele. Sobe até ele. Sobe a Yahvé. Sobe a Yahvé. Entendeu? Meu Deus do céu. E isso foi sendo construído. Então, quando Jesus ele vem, começa a fazer sentido.
as atitudes de Jesus, as palavras de Jesus, porque Jesus sempre ensinou a Torá. Jesus sempre ensinou o Pentateuco, o Antigo Testamento. Então, eles foram associando e compreenderam que Jesus é quem? Yahvé? Também. Também, é Deus. É Deus. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Aí tem até o pessoal que é o unicista, unitariano, eles perguntam, mas como que Deus rezou para Deus? O pessoal não faz essa pergunta? Faz. Como que Deus rezou para Deus? Eu e o Pai somos um. Pai, se puder, faça de mim esse cálice. Então Deus está pedindo para Deus? Sim, são dois. São dois. São dois tronos, são dois poderes no céu. A hierarquia, né? Tem uma hierarquia, né? Estão fazendo uma pergunta aqui, ó, e eu gostei muito dessa pergunta. Falaram assim, o Diego Souza falou assim, o que aconteceu com os livros que foram escritos no período dos 400 anos? Por que não entraram no cânon? A Cia tinha falado alguma coisa sobre isso, né? Para você, a Bíblia hebraica, ela tem as suas restrições, ela tem critérios, né? Um dos principais, tem que ser escrito em hebraico. Mas, por exemplo, você tem... Aí eles abriram uma concessão para o aramaico, tanto é que o livro de Daniel, capítulo 7, que nós lemos, ele é escrito em aramaico e não em hebraico. Então, primeiro é o idioma, e eles vão seguir todos os critérios deles para elaborar um cânon. Mas a verdade é que não existia um cânon hebraico. O cânon hebraico vai surgir na nossa era, não existia cânon hebraico. Não tinha. Isso foi invenção posterior, porque eles precisaram ali, não tinha cânon hebraico. Fechar. Não tinha fechado. Não tinha. Esses livros, eles foram compilados também por Esdras, né? É daí que surge a palavra apócrifo. O que significa a palavra apócrifo? Apócrifo não é um palavrão, não quer dizer nome feio, não quer dizer nada feio. A palavra apócrifo significa oculto. Ou seja, aquilo que eu escondo. Por quê? Esdras, como eles estavam no exílio babilônico, o que ele começou a fazer? Ele começou a pegar as literaturas deles e começou a traduzir para o aramaico, para não se perder, porque eles estavam exilados. E ele fazia o quê? Escondia. Eram os livros apócrifos, os livros ocultos, escondidos. Tem uma pergunta aqui, ó, que ele fez duas perguntas, mas eu vou para a segunda porque é muito interessante. Acho que é o Elton de Carvalho Santos. A palavra bem no hebraico é filho? Sim, bem é. Filho, né? Sim. Aí ele faz outro também, fala assim, ó. Hamashia ben Yosef, servo sofredor? É o filho de José. Yosef e José. Ben Yosef. É o Hamashia ben Yosef. É o Messias, filho de José. E aí, que vem da linhagem de Jessé. E aí é uma outra história. Já é uma outra história, né? Aí já é uma outra história. Mas é descendente de José. Eita. Que é o servo sofredor. Meu Deus, a aula foi tão boa que já voou o horário. Já extrapolamos tudo ali, os meninos estão ali já se coçando, mas eu queria que você deixasse suas últimas palavras de agradecimento ao povo. Sim. Para depois eu te agradecer. Bom, muito obrigada. Que o Eterno abençoe vocês. Vocês tenham um sábado de paz, Shabbat Shalom. E vocês têm meu acesso nos grupos, meu WhatsApp. Se tiver alguma dúvida e eu puder responder, eu farei com prazer.